Chega de vídeos de achadinhos genéricos que só te fazem gastar dinheiro. Hoje nós vamos projetar juntos 3 quartos usando somente itens da Shopee e do Mercado Livre. Eu vou te mostrar porque alguns produtos baratos podem sim deixar o ambiente super elegante, enquanto outros deixam a tua casa com cara de depósito. O problema não é comprar barato, o problema é comprar sem intenção. Não adianta abrir o aplicativo, ver um monte de coisa bonitinha, sair colocando tudo no carrinho e achar que no final aquilo vai automaticamente virar um quarto super bonito. Porque não vai. A verdade é essa, não vai. Por isso que hoje eu não só vou te mostrar produtos, eu vou te mostrar a lógica para projetar um quarto do zero utilizando somente produtos de plataforma de compras. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Antes de começar a montar esses quartos junto contigo, eu preciso te contar que desde 2019 eu trabalho somente com projetos online. Ou seja, grande parte do meu trabalho é justamente escolher produtos pela internet para indicar aos meus clientes. E para isso eu preciso analisar foto de anúncio, comentário, medida, proporção, material, acabamento e, além de tudo isso, ainda imaginar como aquilo vai se comportar dentro de um ambiente real. Então, com o tempo, eu fui desenvolvendo alguns critérios para não cair em cilada e principalmente para não indicar um produto para o meu cliente que parece ótimo na foto, mas que na vida real não vale o investimento. E é isso que eu quero te mostrar hoje, tá? Principalmente se tu estiver decorando sem a ajuda de um profissional, porque além de tudo isso, tu ainda precisa entender que é necessário treinar o teu olhar antes da compra. Comprar decoração sem nenhuma direção é a mesma coisa que ir no supermercado com fome. Tu chega lá, tu pega um monte de coisa que parece boa naquele momento, mas quando tu chega em casa, tu percebe que na verdade tu nem precisaria ter comprado tudo aquilo. A decoração é exatamente a mesma coisa. Tu vê uma cabeceira bonita, depois uma almofada que tu achou muito fofinha, depois um tapete que estava em promoção. Coloca tudo no carrinho e finaliza a compra. Mas quando junta tudo no teu quarto, uma coisa não casa com a outra, falta unidade, né? E não porque os itens são ruins, mas porque eles não foram escolhidos dentro de uma composição. E hoje nós vamos remodelar 3 quartos, um quarto com uma estética mais masculina, um quarto com uma estética mais feminina, mais romântica e um quarto de casal super equilibrado, tá? Eu te aconselho, sinceramente, a acompanhar a transformação dos 3 ambientes, mesmo que um deles não te atenda no momento, ou então que não seja muito do teu estilo, porque o que importa aqui não é copiar exatamente os itens do quarto, é entender a lógica do projeto, certo? Vamos começar a nossa transformação pelo quarto com estética mais masculina, porque, gente, coitado dos guris, coitados! Quase ninguém fala sobre decoração masculina e quando fala, parece que homem só pode viver em quarto preto, cinza, com LED azul e um quadro de carro de Fórmula 1 na parede, né? Mas não, gente, não precisa ser assim. Um quarto masculino, ele pode ser elegante, pode ser acolhedor, profundo e ter personalidade, tá? Então, como normalmente os homens preferem sim cores mais sóbrias, cores mais profundas, eu vou seguir esse padrão e vou começar transformando a nossa parede. Aqui eu escolhi pintar o quarto com a cor relva verde da Coral. Por quê? Porque é um verde profundo, mas não é pesado demais, então ele funciona super bem no quarto. Ele traz presença, ele dá uma sensação mais madura para o ambiente e já tira do quarto aquela sensação sem graça, sabe? De parede cinza genérica que a gente vê em todo lugar. Então é uma excelente cor. Como eu quero trazer um pouco mais de personalidade, um pouco mais de profundidade para essa parede, eu vou adicionar molduras de boiserie, mas não do jeito tradicional como estão aqui atrás, tá? Do meu ambiente, com aqueles retângulos certinhos no estilo clássico. Eu vou utilizar
as molduras como se elas fossem ripas, tá? Então, de forma mais alongada e assimétrica. Eu não vou colocar uma ripa do ladinho da outra, porque eu quero trazer movimento na parede e deixar esse quarto, como eu falei, com mais personalidade. Eu sei que parece um detalhe totalmente desnecessário, mas essas molduras pintadas da mesma cor da parede criam um jogo de luz e sombra muito elegante e discreto, tá? E para fazer isso, nós vamos utilizar molduras de poliestireno, que eu já encontrei aqui, e eu prefiro que seja de poliestireno e não de EVA. Eu sei que o EVA parece tentador porque de fato é muito barato, mas ele é o legítimo barato que sai caro. Ele marca com facilidade, ele pode ficar torto se a instalação não for extremamente cuidadosa, ele encarde com o tempo e dependendo do acabamento, ele se desgasta muito rápido, então fica com aquela aparência de solução improvisada. Não me agrada muito, tá? Então se tu puder fugir dele, é melhor, tá? Não vale a pena. Já o poliestireno, ele tem um acabamento mais firme, ele é mais bonito e é muito mais próximo de uma moldura dessas de verdade, sabe? E como a ideia aqui é justamente comprar barato, mas sem deixar o quarto com cara de barato, esse tipo de escolha faz total diferença no resultado final, tá? Bom, então depois da base, que são as paredes, vem a peça de destaque do ambiente, que é a cabeceira. Em ambientes mais masculinos, mais sóbrios ou então mais clássicos, eu gosto muito de trabalhar com couro caramelo. Ele aquece a paleta, ele fica perfeito com esse tom de verde profundo, porque ele cria um contraste assim muito sofisticado. O couro caramelo, ele tem essa vantagem, né, que é ser uma cor extremamente marcante, mas ao mesmo tempo muito fácil de combinar. Ele fica bem com verde, com azul, com bege, com cinza, com madeira clara, madeira escura, branco off-white. É uma peça extremamente versátil. Eu encontrei essa cabeceira aqui, que já vem com os módulos prontos, e eu confesso que eu preferiria uma cabeceira com menos gominhos, assim, um pouco mais limpa, mas pelo preço, ela funciona muito bem e acaba entregando essa presença interessante que a gente busca para o ambiente, tá? Inclusive, essa é uma coisa que eu quero que tu comece a observar, tá? Nem sempre a peça perfeita é a peça possível. Às vezes, tu não vai encontrar exatamente o modelo dos teus sonhos dentro do teu orçamento, mas tu pode escolher uma peça que cumpra bem a função estética, né? A função estética que tu tá buscando pro teu ambiente. Nesse caso aqui, a função é aquecer, é trazer contraste, é criar uma base mais sóbria, trazer destaque para a cama. E essa peça aqui que eu encontrei cumpre muito bem esse papel, mesmo não sendo a que eu gostaria, tá? Eu também vou deixar uma segunda opção de cabeceira, porque eu sei que nem todo homem vai gostar de um quarto tão profundo, tão fechado, assim, com tons mais escuros. Então eu vou colocar uma opção mais leve também, tá? Eu encontrei aqui uma cabeceira bouclé clarinha, com detalhes em couro caramelo, que, por exemplo, já deixaria o nosso ambiente muito mais leve, mas ainda assim manteria a sofisticação, que é o que a gente tá buscando. No final do vídeo eu vou te mostrar como ficaria essa segunda opção, inclusive inserida em um orçamento mais reduzido, tá? Agora, uma coisa que não pode faltar no quarto é madeira. A madeira aquece, ela traz textura, ela quebra a frieza dos acabamentos e deixa o ambiente muito mais acolhedor. Eu encontrei aqui duas mesinhas laterais com madeira e palhinha e eu achei muito interessante porque elas juntam duas texturas que funcionam muito bem, o amadeirado e a trama de palha. Só que quando tu compra a mesa lateral pela internet, tu não pode olhar só a frente bonitinha da peça. Tu precisa prestar atenção na medida, na profundidade, na altura em relação à cama e no desenho do pé. Sim, no desenho do pé. Sabe aquele pé palito que geralmente aparece em móveis que são mais baratos? Sabe, assim, é super comum. Ele pode funcionar sim em algumas peças, mas em outras ele empobrece demais, ele desvaloriza demais o móvel. E não é porque o pé palito é feio por natureza, tá? Longe disso, pelo contrário, ele já foi inclusive um símbolo de sofisticação no design moderno. Ali nas décadas de 40 e 50 ele era desejadíssimo. O problema é que hoje, como ele é fácil de rosquear e facilita demais o transporte, ele acabou sendo usado em excesso. Então todo móvel que tu vê que é mais em conta, pode prestar atenção, tem pé palito. Porque para a indústria ele é ótimo.
Ele é maravilhoso, porque ele permite que o móvel vá desmontado numa caixa compacta, o pé vai solto, então isso faz com que o frete fique menor e aí baixa o custo. Mas tem o porém de que nem todos os móveis que vão receber esse tipo de economia combinam com esse estilo de pé. Então, quando tu for escolher uma peça, presta atenção, né? Presta atenção, analisa o conjunto, vê se aquele pé parece de fato uma escolha de design, né? Ou se ele foi só inserido ali como uma solução para baratear o produto. Porque isso faz muita diferença. Nesse nosso quarto, a mesa de madeira com palhinha, ela funciona muito bem, o pé conversa muito bem com o desenho da peça, então tá tudo certo. Agora, olha esse outro exemplo aqui que eu encontrei. Aqui o pé parece frágil, parece desconectado da peça, assim, não parece uma coisa pensada, sabe? Não sei, não ficou legal, não me agradou. Ele fica mesmo com uma aparência menos sofisticada, né? Então tem que prestar atenção nisso. Agora, outra coisa que eu sempre gosto de adicionar no ambiente é um pontinho de brilho. Não precisa ser brilho exagerado, não precisa encher o ambiente de dourado, nada disso, tá? Mas tem que ter um toquezinho de metal. Pode ser o dourado, pode ser latão, bronze, prata, o teu preferido. Mas isso ajuda a tirar o ambiente da monotonia, ele deixa o ambiente muito mais interessante. Como eu sei que a maioria dos homens que eu atendo, pelo menos, não gosta de muita coisa brilhante, eu normalmente coloco esse ponto de brilho nas luminárias. Então aqui eu vou utilizar um par de abajures que tem um detalhe dourado, tá? Eles não precisam ser grandes nem chamativos, nada disso. A função deles aqui é apenas trazer um acabamento mais refinado, criar uma luz mais aconchegante, sabe? Criar um clima. Lembrando que luz no quarto, ela não serve só para enxergar melhor, tá? A luz no quarto, ela precisa criar uma atmosfera acolhedora. Então, um abajur, uma arandela lateral, uma fitinha de LED bem posicionada, já faz o quarto parecer muito mais aconchegante. Então, no teu quarto, não se contente apenas com a luz do teto, tá? Não faça isso, não faça isso. Adiciona ali sempre um pontinho de luz extra, um pontinho de luz indireta, um abajurzinho simples que seja, porque já é o suficiente para transformar o teu ambiente. Agora nós vamos para a roupa de cama, que é uma das partes mais importantes de qualquer quarto, né? Porque a cama é um elemento enorme dentro do nosso dormitório e a parte boa disso é que a gente consegue elevar bastante o nível do ambiente caprichando na roupa de cama. Como eu sei que em um quarto masculino, muitas vezes a pessoa não quer uma cama cheia de frufru, com 1000 almofadas, mantas, babados, camadas, né, que são difíceis de arrumar no dia a dia, a ideia vai ser montar uma cama bonita, mas prática. Então, primeiro, a gente vai colocar uma saia, tá? Uma saia bem simples, retinha, só para esconder mesmo esses pés e essa estrutura da cama box, que, vamos combinar, não é nem um pouco bonita, né? Ou coisinha feia. Esses pezinhos de plástico da cama box, assim, são zero bonitinhos, né? Então, a saia é um acabamento bom e custa bem pouquinho, assim, não é uma coisa cara ali. Encontrei saias aqui por R$20, tá? Então, sempre que tu puder, coloca uma sainha para dar um acabamento melhor. Agora, a gente vai colocar um lençol branco, mas com soutache, que é essa fitinha mais escura no acabamento, que traz um detalhezinho, tá? O branco, ele é ótimo, porque ele combina com tudo, traz uma sensação de organização, e essa fitinha, ela tira o lençol do básico. Então, ela faz parecer mais chique, mais sofisticado. Eu vou colocar também um par de almofadas de cor sólida, né, lisa, e neste caso eu vou repetir o verde da parede para criar uma unidade. A repetição, gente, é um truque que funciona demais. Quando a gente repete uma cor em pontos diferentes do ambiente, o nosso olho entende que aquilo foi pensado, então nos traz uma sensação mais agradável. Então aqui no nosso caso, o verde ele aparece na parede e ele volta na cama. Nós vamos usar também um cobre-leito, tá? Eu escolhi um tom de tabaco para reforçar essa profundidade do ambiente. E para finalizar a cama, uma almofadinha retangular estampada, pequena, tá? Só para trazer um detalhezinho e quebrar um pouco a rigidez da composição. Não precisa exagerar. Inclusive, eu adoro essas almofadinhas porque elas são ótimas. A gente consegue ter várias capas estampadinhas de cores diferentes para trazer um toquezinho na composição
E é só ir trocando, né? Bem mais fácil. E para quebrar um pouco a sobriedade do quarto, eu vou adicionar um quadro, mas de forma deslocada. Normalmente as pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, acredita que o quadro no quarto ele precisa ficar centralizado acima da cabeceira. Mas nem sempre, tá? Em um quarto muito sóbrio, assim, muito rígido, muito formal, eu gosto de quebrar essa simetria mais rígida com um elemento mais livre, mais solto, porque isso traz personalidade. Ela tira o ambiente daquela cara de mostruário, sabe? Só que, claro, né, precisa cuidar para que esse deslocamento pareça intencional e não um erro. Tá, que tu furou errado e teve que colocar o quadro ali para tapar o furo. Ele precisa conversar com a composição inteira do ambiente, com a altura da cabeceira, com a largura da cama, que isso faz diferença. E para finalizar, o tapete. No quarto, o tapete precisa ser pensado para ser confortável e proporcional. O ideal é que ele avance nas laterais e na frente da cama ali em torno de 50 a 60 centímetros pelo menos de sobra, tá? Para que quando tu desça da cama, o teu pé ele caia no tapete e não direto no piso frio. Existem duas formas principais de usar o tapete em um dormitório. A primeira começa logo depois das mesas de cabeceira, né, deixando as mesinhas diretamente no piso, fora do tapete, ou então com ele entrando por baixo de toda a composição, daí ele inclui a cama e as mesinhas de cabeceira. As duas maneiras funcionam muito bem, tá? O que não funciona é aquele tapetinho pequenininho que fica perdido no pé da cama, sabe aquele que parece que sobrou de outro ambiente e tu aproveitou ali? Isso não funciona. Tapete pequeno demais diminui visualmente o quarto e empobrece a tua composição. Então, mesmo comprando um tapete acessível, tu precisa cuidar a medida, porque a medida errada, ela estraga produto bom, tá? Ela estraga qualquer produto. E esse, gente, é o resultado do nosso primeiro quarto. E claro que isso aqui tudo é uma base, né? Depois tu pode personalizar com objetos, com livros, com bandeja, com planta, com o que tu quiser. Mas eu queria te mostrar, o principal é que quarto masculino não precisa ser cinza, não precisa ser preto, não precisa ser sem vida. Ele pode ter cor, textura, madeira, brilho e ainda assim continuar sóbrio e elegante. Bom, no total, o nosso quarto ficou em 1.660,32 no dia de hoje. Eu vou deixar todos os links de todos os itens que nós utilizamos aqui no YouTube Shop e no box de informações. E no final do vídeo, lembrando que eu vou te trazer mais uma alternativa de quarto masculino com um orçamento ainda mais reduzido. Agora nós vamos para o nosso segundo quarto com uma estética mais feminina, romântica, delicada. E aqui eu quero uma sensação completamente diferente. Enquanto o primeiro quarto tinha profundidade, contraste, tinha uma paleta um pouco mais fechada, esse aqui vai ser leve. Eu quero que ele seja bucólico, que ele seja mais suave. Eu quero que ele tenha a base totalmente branca. Por quê? Porque quando a gente tem a pretensão de ter um quarto com uma base mais neutra, nós precisamos tomar alguns cuidados, principalmente para que ele não fique com aquela aparência de ambiente vazio. Então não adianta escolher tudo branco, tudo bege, tudo cinza, porque não vai funcionar. O ambiente ele precisa ter contraste e textura, senão ele fica com aquela cara de que a pessoa acabou de se mudar e ainda não conseguiu decorar, tá? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Nesse quarto, eu vou usar a cor chá com leite na parede da cabeceira. Eu escolhi essa cor porque ele é um bege levemente pigmentado. E eu gosto muito desse tom porque ele aquece o ambiente, mas mantém a leveza. Ele não é aquele bege amarelado, sabe? Então ele não cria uma base desconfortável, muito pelo contrário. É uma base muito boa para trabalhar com um mobiliário branco, porque ele não vai envelhecer o ambiente. Né? Vamos começar a transformar o nosso ambiente. Eu quero que a nossa decoração comece já pela saia box. Sempre tem que pensar no acabamento da cama box, tá? Porque essa estrutura aparente quebra totalmente a delicadeza, não é algo nem um pouco bonito. Só que aqui eu não vou usar uma saia reta e básica como eu usei no quarto anterior. Para esse quarto eu vou usar uma saia com babadinhos, porque ela conversa com a estética mais romântica, com a estética mais bucólica que eu quero construir nesse ambiente. Então percebe como a mesma
mesma função, o mesmo objeto, ele pode ter linguagens diferentes. Nos 2 quartos, a saia esconde a cama box, mas no primeiro, ela é muito mais limpa, muito mais discreta. E nesse, ela ajuda a reforçar o estilo do ambiente. E essa é a diferença entre comprar uma peça solta e pensar a peça dentro de um contexto. Para as mesinhas laterais, eu escolhi um modelo mais provençal, que tem essas perninhas cabriolé, que eu acho um amor. Essas perninhas cabriolé, elas são características por essa curvinha, assim, e são inspiradas nos móveis clássicos do século XVIII. Esse tipo de forma é muito boa porque traz leveza, traz feminilidade. Mas é um elemento que precisa ser usado com cuidado para não virar um quarto caricato com cara de cenário, tá? Então usa com moderação. Como eu não quero competir com as mesinhas, eu vou utilizar uma cabeceira mais básica, mais limpa, para manter o destaque no móvel e não nela, para criar uma hierarquia visual mesmo, tá? Então eu escolhi esse modelo porque a cabeceira, ela é clarinha, ela tem os cantos arredondados e isso ajuda a deixar o ambiente mais aconchegante, porque quanto mais pontas vivas, retas, duras um quarto tiver, mais frio ele tende a parecer. Essas formas arredondadas, elas acabam suavizando e deixando o espaço mais convidativo. Essa é, inclusive, uma ótima dica para quem está planejando quartinhos infantis. Eu vou usar esse mesmo raciocínio para escolher um recamier, uma peça clara, com linhas arredondadas e um toquezinho de madeira, só para trazer ali um pouquinho de calor para nossa composição. E assim, gente, quando tem espaço, eu sempre gosto de adicionar um recamier, porque além de bonito, ele ajuda a completar a cama. Ele cria uma sensação de quarto mais bem pensado, assim, não sei, me passa uma sensação de hotel. Claro que ele não é indispensável, mas quando cabe e quando tem orçamento, eu sempre gosto de colocar, porque eu acho que valoriza bastante o ambiente. Agora vamos para a roupa de cama. Eu escolhi um conjunto branco, mas zero sem graça. Ele tem esses babadinhos que conversam com a saia, tem linhas curvas, com uma proposta assim bem bucólica mesmo, porque de novo, quando a base é clara, tu precisa compensar nas texturas. Se tudo é branco, bege, liso, o quarto fica tristinho. Mas se tu mistura algodão, veludo, tricô, bordado, babado, mesmo dentro de uma paleta suave, o teu ambiente ele ganha uma riqueza. Mas é sempre bom dar uma quebradinha nisso tudo. E para quebrar essa neutralidade toda, eu vou adicionar cor, mas de forma muito pontual, sem fugir da nossa proposta, que é um quarto clean. Eu vou utilizar uma peseira de tricô, que vai trazer textura, vai trazer cor e uma sensação muito mais acolhedora, porque ela tem uma textura mais aconchegante. E depois vou adicionar almofadas em veludo, em um tom um pouquinho mais rosado, um pouquinho mais pigmentado, porque o veludo, ele tem um brilho muito bonito. E esse brilho dele muda conforme a luz e eu adoro esse efeito, eu acho que valoriza demais a decoração. E para complementar, uma baguetinha verdinha, trazendo um contraste, um pouquinho ali, um toquezinho a mais de cor. Rosa e verde funcionam muito bem juntos porque eles criam uma combinação fresca, uma combinação natural. E nestes tons não corre o risco de ficar infantil porque são tons mais fechados, são tons mais elegantes. Então, tu consegue perceber que cada elemento da cama tem uma textura diferente? O lençol tem uma textura, a peseira tem outra, a almofada de veludo tem outra, a baguete outra. E é isso que faz a cama parecer mais aconchegante. Não é só a quantidade de almofadas, é a variação de materiais. Para trazer ainda mais aconchego, eu vou adicionar um peleguinho no recamier. Esse tipo de peça, ele tem uma função muito clara que é de preencher visualmente o ambiente. Quando tu coloca uma texturinha felpuda, mesmo que pequena, o ambiente imediatamente parece mais acolhedor. E agora, para finalizar, o tapete. Como o tapete é uma peça grande, ele tem muito peso na definição do estilo. E para esse quarto eu quero reforçar esse ar feminino, romântico, bucólico, então eu vou escolher um tapete estampado, tá? Ele vai tirar esse ambiente do minimalismo e vai ajudar a criar uma atmosfera mais antiguinha, assim, mais afetiva, que eu acho que conversa muito bem. Ah, faltou uma coisa, mais um detalhezinho para finalizar de vez o nosso pontinho de brilho. Aqui eu escolhi 2 luminárias douradas, fininhas, discretas, porque eu quero que elas complementem esse conjunto de quadros, tá? Eu não quero que eles sobrecarreguem. Então o dourado da luminária vai conversar com essas molduras mais trabalhadas dos quadros e trazer esse toque mais delicado, mais elegante.
E esse, gente, é o resultado da versão feminina do nosso quarto, onde nós gastamos R$ 1.743,78. E de novo, tá? Não é sobre copiar cada item, é sobre entender a lógica, né? Porque entendendo isso, tu aplica dentro do teu estilo, dentro do teu ambiente. Agora nós vamos para o quarto de casal, e quarto de casal exige um cuidado diferente, porque a decoração ela não pode puxar demais para um lado e deixar outra pessoa ser desconectada do ambiente. Então, claro que cada casal tem uma dinâmica, né? Cada casal é de um jeito, mas em geral, quando eu penso em quarto de casal, eu tento criar uma base mais equilibrada, nem fria demais, nem romântica demais, nem masculina e nem feminina demais. O quarto, ele precisa ser acolhedor, precisa ser bonito e confortável pros dois. Aqui, gente, eu vou começar o nosso projeto pela parede da cabeceira, tá? Eu quero usar um shiplap. O shiplap, ele é um revestimento inspirado naquelas tábuas que são encaixadas, assim, que são muito, muito, muito associadas a casas mais rústicas, casas litorâneas, casas campestres. Sabe qual tipo de revestimento que eu tô falando? Ele é mais rústico, tá? Ele tem um estilo mais rústico, mas dependendo de como tu usa ele no ambiente, ele pode sim ficar muito elegante. O segredo é justamente não deixar ele caricato. Se tu combina o shiplap com madeira demais, com palha demais, com decoração náutica, temática demais, ele pode sim transformar o ambiente em uma casa de praia cenográfica. Mas se tu mistura com uma cabeceira elegante, com metais bonitos, com uma roupa de cama bem escolhida, ele vira uma textura. E isso é ótimo, excelente. Eu vou usar o shiplap aqui na horizontal, porque isso ajuda a ampliar visualmente a largura da parede, mas se o teu quarto tiver, por exemplo, um pé direito baixo e tu quiser alongar a sensação de altura, aí tu vai utilizar ele na vertical. A direção do teu revestimento também é uma forma de uma ferramenta visual. Horizontal alarga, vertical alonga, tá? Para a cor da parede, eu escolhi o azul etéreo da Souvenir, porque é um azul... Azul, no geral, é uma cor muito interessante para o quarto, tá? Porque ele traz essa sensação de tranquilidade, de descanso, de frescor, é ótima. E a ideia aqui é criar uma parede de destaque, porém suave. Então eu vou usar esse azul apenas no shiplap para destacar ainda mais o revestimento. Agora, para não deixar o quarto rústico demais, que não é o meu desejo, eu vou escolher uma cabeceira mais elegante. Esse contraste é importante, porque o shiplap ele traz textura e um ar um pouco mais casual, mas a cabeceira entra para sofisticar. Quando tu mistura elementos mais rústicos com elementos mais refinados, o ambiente fica mais interessante. Se tudo é rústico, pode pesar. Se tudo é refinado demais, pode ficar impessoal. Então o equilíbrio está justamente nessa mistura. Nas laterais, eu vou colocar mesinhas em madeira, um pouco mais escura, tá? Porque essa madeira ela é essencial para aquecer o azul. O azul, o branco, o cinza, essas cores naturalmente mais frias, elas podem trazer essa frieza para o ambiente. Então, se tu colocar algum elemento quente na composição, vai trazer mais equilíbrio. Então, a madeira ela entra para dar esse contraste e deixar o quarto ainda mais acolhedor. Como nós já temos o shiplap, eu vou aproveitar para utilizar arandelas douradas em vez de abajures. Isso é bom porque libera espaço nas mesinhas e cria um acabamento mais sofisticado. É impressionante, gente. A arandela é a coisa mais chique. Mesmo sendo uma versão mais econômica, ela transmite sofisticação, fica muito chique, sabe? E eu escolhi o dourado para adicionar já, né, o nosso tradicional pontinho de brilho. Nas mesinhas, eu vou deixar uma decoração mais leve, tá? Eu vou colocar só um vasinho de eucaliptos, porque funciona muito bem, traz um verde discreto, é uma textura natural, traz uma sensação revigorante, eu adoro utilizar eucalipto no quarto. Tu não precisa encher a tua mesinha de coisas, tá? Quarto de casal precisa ter respiro, é bom, traz mais leveza. Agora, nós vamos para a cama. Eu gosto muito de começar com uma base branca e lisa, porque é super versátil. Quando tu investe em uma base branca, tu pode mudar a cara do teu quarto só trocando os acessórios, a peseira, a almofada, a fronha, a manta. E isso é excelente para economizar no longo prazo, porque tu não precisa trocar toda a roupa de cama para ter uma sensação nova.
Aqui, claro, né, nós vamos utilizar a saia para esconder a cama box, um cobre-leito branco e depois vamos construir camadas. Eu vou adicionar esse kit de peseira com almofadas de tricô que eu encontrei, porque o tricô ele traz textura e deixa a cama muito mais aconchegante. Como a base ela já tá bem clara e eu não quero que fique tudo apagado, eu vou incluir um par de fronhas em Toile de Jouy, que é uma estampa clássica francesa. O Toile de Jouy, ele ficou muito conhecido lá no século XVIII, e ele normalmente retrata cenas campestres, né, como pessoas colhendo frutas, pastores, crianças brincando, casais sob árvores, paisagens bucólicas no geral. E ele traz uma ideia de natureza idealizada, que era muito característica da época, né, mas ele traz também uma delicadeza. Então eu acho que é muito interessante. Eu gosto muito dessa estampa porque ele adiciona cor, mas de forma muito sutil. Ele não é uma estampa gritante, uma estampa exagerada, é clássica. Então nesse quarto, ela ajuda a conectar com o azul da parede, né, e conecta a cama com o azul da parede e traz um toque romântico, mas sem transformar o quarto em um espaço feminino ou colorido demais. E para finalizar a cama, uma baguete bordada com as iniciais do casal. Tem gente que acha brega, é um detalhe pequeno, mas eu acho interessante porque personaliza, traz um toque de exclusividade. E agora, sobre o tapete, né? Aqui caberia muito bem um tapete estampado, estilo persa ou belga, principalmente se eu quisesse deixar o quarto mais clássico. Mas como nós já temos o chiplep, o azul, né, o Toile de Jouy, o tricô, eu vou manter a base mais leve e vou colocar aqui um tapete de algodão. Eu gosto muito desse tipo de tapete porque ele é lavável, ele é macio e ele tem uma textura mais natural. Eu gosto muito. O tapete ele também vai ajudar a amarrar toda essa composição sem competir com os outros elementos. E para finalizar de vez, um recamier em couro caramelo aos pés da cama. Ele conversa muito com a madeira das mesinhas, ele cria um contraste muito bonito com o azul. Azul e caramelo funcionam muito bem juntos, porque um é frio, o outro é quente, e esse contraste entre temperaturas deixa o quarto muito interessante, assim, menos óbvio, então eu adoro. E esse, gente, é o nosso quarto de casal finalizado. O total dele ficou em R$ 2.714,11. E como prometido, aqui estão as outras versões mais econômicas desses 3 quartos. Eu vou tentar deixar o link de tudo que nós conversamos aqui, mas se não der, eu vou deixar lá no meu perfil do Instagram e também no clube de compras da Interiores Express, que é um grupo no WhatsApp onde a gente compartilha os itens que nós usamos nos projetos e também as nossas comprinhas que valeram muito a pena. O link tá aqui no comentário fixado, no primeiro comentário, tá? Primeiro comentário fixado. Caso tu queira participar, clica ali e vem conhecer o nosso grupo. Olhando esses quartos, tu percebe a diferença entre simplesmente comprar um produto e projetar um ambiente? Em todos os quartos eu usei itens acessíveis, mas eu não escolhi nada de forma aleatória. Primeiro vem a intenção, qual é a sensação que eu quero criar. Depois vem a paleta, quais são as cores que vão sustentar essa sensação. Depois entram os materiais, né? Onde entra a madeira, onde entra o tecido, onde entra o metal, onde entra a textura. Depois vem a proporção, o tamanho, né, do tapete, a altura da cabeceira, o volume da cama, o tamanho da mesa lateral, o peso visual de cada peça. E só depois vem a compra. Tá? Essa é a ordem certa. Quando tu compra tudo antes de pensar, tu vira refém do algoritmo. O aplicativo, ele vai te empurrando o que tá em promoção, o que tá viralizado, ou o que alguém chamou de achadinhos. E aí, tu vai montando um ambiente, uma casa que parece mais uma soma de impulsos do que, de fato, um projeto. Quando tu pensa antes, tu usa a internet a teu favor. Tu pode comprar na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, loja cara, em antiquário, não importa. A intenção sempre vem antes da loja. Só um detalhe importante, tá? Eu não incluí guarda-roupa nesses projetos porque a ideia aqui era focar na remodelação visual de alto impacto do quarto. Mas eu vou deixar o link do clube de compras de novo aqui no box de informações e vou enviar por lá uma seleção bem boa de guarda-roupas bonitos, bem proporcionados, porque eu sei que é difícil, né, escolher guarda-roupa pela internet. Então, clica no link aqui embaixo. Eu vou postar lá porque aqui tem limite de links e eu não sei se vai caber tudo, tá? Então eu vou deixar o link de tudo que nós usamos no YouTube Shop e no box de informações. E se esse vídeo foi útil pra ti, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e, claro, né, me contar nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado que complementam essa nossa conversa. Um beijo e até o nosso próximo encontro.